O meu ex de 3 anos e eu acabamos há 9 meses. Desisti e passei portanto por ele dias depois já tinha outra. Não ouço falar dele desde esse dia, mas como é que ele esqueceu tudo assim? Não consigo parar de pensar que a culpa é minha. Comentários. Nilson M. Homens pensam diferentes de mulheres, não somos piores ou melhores. Somos diferentes. Os sexos possuem maneiras de pensar de forma diferentes. Ao término de toda relação, nós homens temos a tendência de querer superar a relação conseguindo outras mulheres. Inicialmente vivemos rindo, alegres, nos sentimos livres do peso de uma relação monogâmica, então nos entregamos ao hedonismo. Fazemos o que quisermos fazer, na hora que queremos fazer, sem pedir autorização a nenhuma parceira. Começamos a entrar e sair em relações promíscuas, não queremos mais nos amarrar a ninguém. Acredite, ele sentiu sua falta sim, mas sente a maneira dele. As mulheres inicialmente geralmente ficam deprimidas, chorando, sentem a falta do parceiro, mas depois de 6 meses a 1 ano geralmente os superam. Após isso se abrem a chance de uma nova relação, a fila anda. Florescem novamente. Os homens vivem a sua promiscuidade e acabam superando a relação somente alguns anos após o término. Às vezes nem superam essa relação, vivem relembrando e sentindo mágoas, por isso continuam seus comportamentos promíscuos. Então concluo, sugerindo: esqueça-o. No término de qualquer relação não existe um culpado. Ambos têm sua parcela de culpa. Ele é culpado e você também. Então sugiro que você perdoe o que ele fez, para que você pare de sentir mágoa. Odiar alguém é como beber veneno e esperar que o outro morra. Lembre-se dos bons momentos que vieram juntos e que serviram para que vocês dois crescessem enquanto casal. Perdoe-o, mas não esqueça o que ele fez para não voltar atrás e se pôr novamente exposta a sentir a mesma dor que a fez terminar a relação. Será que ele mudou? Não o conheço, mas duvido que tenha mudado. Mas navegar é preciso, viver não é preciso. Fernando Pessoa. Preciso vem do verbo precisão, acurácia, exatidão. Ou seja, viver não tem exatidão. O que me deixa triste é que ele já tinha outra e parece muito feliz. Acabou por mensagem e desapareceu como se eu nunca tivesse feito nada por ele. E as pessoas falam do karma, mas para mim ele não existe para as pessoas mais. Obrigada por sua resposta. Mônica Fernandes. Eu já passei por isso. Eu era muito amada por ele. Tínhamos muitos planos. E eu o amava muito. Era uma sexta-feira, dia em que tínhamos combinado de eu fazer um jantar para ele. Combinamos de ele sair do trabalho e ir direto para a minha casa. Esperei ele no horário combinado e ele só chegou horas depois. Chegou me pedindo um tempo do nada. Disse-me que precisava de um tempo para pensar. Não conseguimos conversar direito aquela noite, depois ele sumiu e eu fiquei atrás dele por uns dias e fui totalmente ignorada. Depois descobri que ele tinha voltado com a ex imediatamente após o nosso término. E foi péssimo para mim. Mas karma é foda. 2 anos depois, ele voltou se humilhando. Já está há 8 meses tentando a reconciliação. E eu que superei e não quero e nem consigo. O que eu aprendi com isso é que a gente sofre, mas a conta vem alta também para aquelas que nos feriram. Fátima de alguma coisa. Falando sobre seu ex, talvez ele já tivesse engatando o relacionamento com outra enquanto estava contigo, ou talvez ele tenha se envolvido rapidamente com outra neste curto espaço de tempo porque não suporta ficar sozinho, o que, convenhamos, não é saudável. E o fato de ele estar com outra não significa que ela é melhor que você ou que você não tenha valor. Entenda isso. Agora, falando de você, abandone esta ideia de culpa. Não existe culpa. Namoros têm prazo de validade, ninguém namora a vida toda. Ou o namoro acaba porque virou noivado ou acaba porque as pessoas se descobriram incompatíveis. E no caso de vocês, foi constatada incompatibilidade. Veja este namoro como uma experiência. Guarde consigo os bons momentos e aprenda com os erros que ambos eventualmente tenham cometido. E viva as 4 fases do luto. Porque vivemos o luto toda vez que perdemos em algo em nossas vidas. Viva a fase de luto até não doer mais, este será o sinal de que você passou pelo luto. O luto é importante. Durante o luto, concentre-se em cuidar de você, retomar projetos antigos, criar novos, cercar-se de pessoas que você gosta e que gostam de você. Isso amenizará a dor do luto. Mas abandone a culpa. Ela não te servirá de nada e atrapalhará o processo. Corte contato com o ex para não ver detalhes do novo relacionamento dele e ficar a se comparar com a atual.
Respira que é grátis. Vai ficar tudo bem. Vitor Mota. Infelizmente, existe a chance dele já ter estado num relacionamento com a outra pessoa antes mesmo de vocês terem terminado. Muitas vezes, os sentimentos que uma pessoa sente por outra são conflitantes, e não é incomum que mudem de algo positivo para algo negativo ao longo de uma relação. Isso pode acontecer, e quanto mais cedo você aceitar isso, menos isso vai te machucar. Não me entenda errado, quando queremos continuar num relacionamento, pelo motivo que seja, se ele terminar, nós vamos sentir a dor da perda. Porém, esse sentimento não deve se misturar com a culpa, especialmente se não houver um motivo claro para isso, pois no caso a culpa viria de conjecturas geralmente infundadas. Meu conselho? Esqueça que ele existe, busque cuidar de si e curar-se para, quem sabe, encontrar um novo alguém, melhor. O futuro sempre traz esperança. Obrigado por assistir mais um vídeo do canal Segredos e Desabafos, inscreva-se para mais vídeos.